Olá pessoal, tudo bem? Como todos estão vendo, eu decidi também me expor aqui, colocar minha opinião, como todos têm o direito de expressar, já que temos um canal, temos uma via que é livre de se expressar, e eu tô aqui para expressar sobre esse fato que aconteceu agora no Rio de Janeiro. A operação nas comunidades ali, Penha, Complexo da Penha, né, Alemão. Muitas opiniões a gente vê e, cara, talvez você não tenha escutado isso que eu vou falar, não. Tem uma frase na Bíblia que fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E aí, diante da situação, quando a gente olha o cenário, a gente como de fora, que a gente não tá dentro, a gente não é o polícia, a gente não é o policial, a gente não é o bandido, a gente não é o familiar que perdeu o bandido, a gente não é o familiar que perdeu o policial, mas eu quero trazer essa ótica de quem tá de fora, né? Não a ótica de quem tá tomando as dores de nenhum lado, mas é a ótica de quem tá de fora, uma ótica, um olhar de cima, um olhar, procurar um olhar imparcial. E primeiramente, primeiro ponto que eu levanto, eu sou totalmente contra o ódio, eu sou totalmente contra um discurso de ódio, seja como for esse discurso. Então, entre o ódio e o amor, eu prefiro o amor, eu prefiro amar. E as pessoas já olham assim e já olham, caraca, mas você tá armando o bandido? O policial já vai pensar isso, os simpatizantes. Mas aí, quando eu falo assim, do policial também, aí o simpatizante do bandido, o familiar, sei lá, ele vai falar assim, mas você tá defendendo o polícia. E a gente fica nessa briga, nesse lado onde o fundamental que ninguém tá falando é que as pessoas que estão gerando isso no coração, as pessoas que se posicionam com esses posicionamentos de ódio, com esses posicionamentos de ser pessoa dura, de ser uma pessoa de cerviz dura, né? De postura firme, não sei se é para mostrar para os outros o quanto ela é forte, não sei o que é isso, não sou psicólogo, mas o posicionamento que essas pessoas causam, que geram dentro do coração delas, elas estão fazendo mal para elas mesmas. Como isso? O que ela gera dentro do coração dela, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ódio, esse sentimento de sofrimento que ela puxa para ela, essa pessoa que está de fora, que está fomentando através de um discurso, querendo, sei lá, falar alguma coisa, expressar algo, defendendo o lado que ela é simpatizante. Como isso é triste, né? Como isso é difícil de lidar. Mas quem tá falando aí? Quem tá falando? Quem é o Diogo? Sou eu. Uma pessoa que ficou 12 anos preso. Sou eu. Que tava com 18 anos roubando, traficando. E hoje eu tô aqui. Com 36, vou fazer 37 anos. Fiquei dos 18 aos 30 anos preso, na cadeia, regime fechado, sem ver a rua. Inocente? Não. Envolvido com latrocínio, envolvido com tráfico de drogas, envolvido com vários roubos. E a base da educação que eu tive, isso com a minha avó, com meu pai na minha infância, foi o que me fortaleceu para eu passar essa fase. Onde lá dentro é que eu entendi a fé que minha avó pregava. Quem era o Jesus que minha avó pregava, minha avó falava. Eu, me denominando, meu nome é Diogo de Jesus, eu me coloco aqui trazendo um posicionamento. Porque eu entrei nessa luta do bem contra o mal. Eu sou do bem. Eu já fui do lado do mal, mas eu sou do bem. E estou lutando contra o mal. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala que é o maior livro do mundo na qual medito. E isso serve para qualquer tipo de religioso.
qualquer tipo de religião, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele evangélico, não importa. A Bíblia fala que a guerra é espiritual primeiramente. E depois a guerra é da mentalidade. E é onde eu entro com essa luta. É onde que eu entro com essa luta. O foco está na mentalidade. Você percebe como que o Rio de Janeiro é a mentalidade, a cultura do Rio de Janeiro, que precisa ser quebrada, que não se trata da classe social, que atinge do alto ao baixo a cultura que habita no Rio de Janeiro. Essa cultura meio de crime romântico, crime bonito, crime de lutas, de que vai vencer, de que vai dar a volta por cima, sabe lá, sei lá o que. Mas eis aqui uma pessoa que estava anos atrás com essa mentalidade. Eu tinha essa mentalidade. Eu tinha a mentalidade de comunismo, mentalidade de luta, de guerra, de ideologias, de lutas, tudo dentro do crime. Olha como é incrível, do crime do Rio de Janeiro. Hoje é dia 30 de outubro. Eu tô com 36 anos. Eu já estou 5 anos, mais ou menos. Cheguei em 2019, que eu cheguei na rua, que eu fui livre, já com a mentalidade transformada pela minha fé, pela espiritualidade. E como isso é incrível, quando eu vejo uma pessoa dando um discurso de que a gente vê um discurso de que o bandido tinha que morrer. A gente vê um discurso que o policial estava ali porque ele quis, ou era pro trabalho dele. A gente vê discurso de que a família não merecia isso. Mas eu tenho a minha visão. A pergunta é: como fazer a diferença? Como fazer a diferença sem contaminar o seu coração? O carioca acorda, liga a televisão, vê notícia, a imunidade dele começa a baixar, porque a notícia ruim, a informação ruim causa medo, gera cortisol, estresse, e aí já vai encarar toda aquela rotina diária pesada. Eu tenho que explicar para os jovens, assim como estou ensinando na turma do conceito de celular, na ação social para os jovens. Eu tenho que explicar que a mentalidade, existe uma mentalidade escrava que aprisiona pessoas, que é a mesma mentalidade de 500 anos atrás. E a mentalidade escrava é que ocasiona tudo isso. Então tem que botar na cabeça do jovem de 18 anos que ele pode empreender, que ele pode pegar um conhecimento, produzir, ter uma empresa, ajudar pessoas e fazer diferença na sociedade, ao invés de se envolver no tráfico de drogas. Então é uma luta em que a gente luta pela geração, mas a gente tem que ver transformação só na próxima geração. E vocês têm que entender isso. O posicionamento não é querendo falar mal da lei. Se a lei fala assim, quem matou vai morrer, é a lei. Se a lei fala assim, quem roubou vai ficar preso 1 ano, é a lei, tá combinado. Entendeu? Então não estou me posicionando em nada. Eu só estou me posicionando da forma de que a gente deve analisar o nosso próprio coração, e entender que sentimentos ruins só vai gerar e fazer mal a nós e todo o ambiente. Então, que nós venhamos refletir sobre isso. Primeiramente, se eu for representar aqui uma pessoa na qual é Jesus, que é uma pessoa que está viva, e eu procuro aprender com ele, e se ele prega o amor, como que eu vou ter algum tipo de sentimento contrário ao amor?
Porque o próprio Deus, ele assim está escrito na Bíblia, que ele próprio, ele não quer o mal daquele perverso, ele não quer que aquele perverso se perca naquele caminho, mas ele quer que o perverso, ele quer que o ímpio muda o coração, muda a mentalidade. A palavra metanoia, que colocaram para arrependimento no português, que é a palavra metanoia do grego, ela é mudança de mentalidade, é mudança de rota. A pessoa tem que mudar a mentalidade. E a gente está lutando, a luta do bem contra o mal, quando puxa do espírito, é mudando mentalidade, alcançando corações. Então, a gente tá nessa luta e mostrando para a pessoa que a mentalidade dela é que tá gerando tudo isso na vida dela. Nós temos sim que analisar, buscar conhecimento, mudança de mentalidade, mas todos nós sabemos já o certo. Entre amar uma pessoa ruim e odiar uma pessoa ruim que fez, eu sei que é incrível para um familiar que sofreu a covardia, mas nós entendemos que aqueles que estão de fora, eles têm a oportunidade de fazer a diferença. Eles têm a oportunidade de fazer a diferença. Esses familiares que estão chorando, eles quando eram crianças, eles já viam outros familiares chorando, seja de qual for o lado, do mocinho ou do vilão. Então, a mentalidade é que vai mudar a próxima geração. E nós vamos lutar, nós vamos combater com isso. E a guerra não é uma guerra com força, mas é uma guerra que entra em corações. E é essa luta que a gente tá. Aconteceu um fato que nunca aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês precisam entender isso. Um fato que nunca aconteceu no Rio de Janeiro. E eu falo, cara, eu não posso parar. Eu tenho um momento de oração, eu medito com Jesus, eu falo, tu me tirou daquele lugar, Deus. Milagres e milagres, tem detalhes, é porque eu não posso entrar em detalhes aqui daquele mundo que eu vivia na prisão para estar hoje como um cidadão de bem comum, fazendo a diferença. E eu medito e eu pergunto para Jesus e eu falo, cara, me ajuda nessa missão, me ajuda a fazer a diferença, como tu fez a diferença, sem religiosidade, sem distinção de religião, amando a todos, fazendo a diferença, mudando a mentalidade das pessoas, fazendo que as pessoas alinhem o pensamento delas e mudem e venham a avançar na vida, transformando pessoas à sua volta. Nós só sofremos por causa da nossa mentalidade. Nós perecemos por falta de conhecimento. E eu quero sim continuar lutando com isso. Eu quero sim. Vai sair o meu livro, eu vou fazer o meu livro da minha vida para os jovens, mostrando que a mudança de mentalidade é possível. A mudança de mentalidade é possível. Todo ser humano está disposto a isso. A mudança de mentalidade. Seja ele velho, seja ele novo. Velho vai ter que desconstruir mais as conexões neurais que ele criou, das experiências. Mas não é impossível. Mudança de mentalidade. Analisa seu coração. Faça a diferença. Sem pregar o ódio. Sem pregar o ódio. Nós vamos lutar com isso. Nós vamos lutar e nós vamos avançar, fazendo a diferença. Tá bom? Fiquem na paz, meditem sobre isso e façam a diferença. Tá bom? Fiquem na paz, galera.
isso, eu falei nem tudo.